Amados irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui, irmãos, eu não estava nem na escala, eu estou aqui para substituir e entendo que é uma tarefa hercúlea. Estou aqui para substituir o pastor Maisel. E interessante que eu preguei num domingo, na parte da tarde, na abertura da série de mensagens que a igreja tem enveredado nos domingos, é justamente a questão da mordomia. E o pastor Tomás pregou no domingo de manhã, na abertura, e eu peguei no mesmo domingo, à tarde. E durante o mês de setembro e o mês de outubro, praticamente todos os temas que foram nos domingos falaram sobre essa questão da mordomia. Eu enviei, inclusive, os slides aí para a mídia. Isso. Mordomia, levantando os portões para que Deus entre e reine. Irmãos, mordomia cristã, esse termo na teologia, ela tem uma aplicação muito distinta, muito diferente daquela que evidentemente nós vemos no conceito popular. Na teologia, mordomia é o ramo da doutrina cristã que versa sobre a administração cuidadosa dos recursos do reino de Deus, confiados a uma pessoa ou a um grupo. Quando estamos falando sobre mordomia, não estamos falando, muito embora o período pré-eleitoral mais uma vez sugira isso, nas mordomias que recebem os nossos governantes, que vivem de forma nababesca, lá para o lado de Brasília, que nós possamos ter mais Brasil e menos Brasília. Esse é o meu desejo. Mas o fato é que a mordomia, como ramo da doutrina cristã, ela está ligada à questão da administração. Tudo aquilo que o Senhor nos deu para que nós possamos administrar. Ser mordomo significa administrar uma coisa para alguém. O mordomo, ele administra para o seu senhor. Um mordomo, ele deve ser reconhecido como um mordomo fiel. Essa é a expectativa que a palavra de Deus traz. A base, o fundamento, o princípio espiritual da mordomia cristã se encontra no livro de Salmos, no capítulo 24, no versículo 1, quando diz o seguinte: a terra e tudo o que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. A ideia, irmãos, é essa. O Senhor, Ele é dono de tudo, dono de todas as coisas, e Ele concede as coisas para que nós possamos administrar para a glória dEle. Tudo na vida, a nossa própria vida. O nosso corpo não é eminentemente nosso, é templo do Espírito Santo. O Espírito que em nós há, foi o Senhor quem concedeu. Os recursos financeiros que nós temos, é o Senhor quem capacita, quem dá oportunidade. A família que nós temos, nós não tivemos a possibilidade de escolher em que família nascer. Os recursos, as habilidades naturais que nós temos, as nossas inteligências. Então, todas as coisas que o Senhor nos dá, para que nós possamos administrar para a glória dEle. Nesse sentido, a questão da mordomia cristã, ela nos faz, nos impulsiona, nos motiva a que nós reconheçamos 4 coisas principais. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a soberania do Deus Criador sobre todas as coisas, e nós precisamos zelar por elas para a glória dEle. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor nos dá, nós administramos não numa ótica egoísta, pensando em nós mesmos, nos nossos próprios propósitos e motivações. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, nós precisamos enxergar numa forma altruísta, entendendo que tudo o que fazemos, quer comamos, quer bebamos, seja para a glória do Senhor. A segunda coisa que nós precisamos reconhecer é
que a vida ela tem propósitos práticos, bem delineados e nobres. Deus criou o homem como um agente moral, com o propósito de glorificá-lo e cuidar em executar aquilo que é chamado de nosso mandato cultural. Ou seja, nós somos parceiros do Senhor na manutenção de tudo aquilo que Ele nos dá. Simples, simples. E se nós não reconhecermos isso, inclusive, que tudo aquilo que nós aprendemos da palavra, ela precisa ser colocada em prática, e aí a doutrina da mordomia, ela tem a sua excelência, porque ela é uma doutrina eminentemente prática. Ela sugere a que façamos as coisas para a glória de Deus. Isso tem uma moralidade muito específica, uma moral que nos impulsiona a uma realidade prática da vida. É a vida na prática. A mordomia cristã aponta para isso. As outras duas questões estão no sentido de que nós devemos reconhecer que um dia nós haveremos de prestar contas sobre tudo o que Deus colocou em nossas mãos para que administrássemos. O nosso ser, os recursos financeiros, materiais, a nossa prática devocional, a família, os talentos, a influência, o tempo, tudo aquilo que o Senhor nos deu, um dia nós vamos estar diante dEle prestando contas. Se nós não reconhecermos isso dentro de nós, irmãos, aquilo que se aprende sobre mordomia entra no ouvido, sai no outro e não se transforma em prática. É um fato. Se nós não tivermos a sensibilidade de que um dia nós vamos estar diante do Senhor, prestando contas de tudo aquilo que Ele nos deu, nós não vamos ter a motivação suficiente de colocar na prática. Se não houver alguém a quem nós prestemos contas, e nós precisamos constantemente nos lembrar disso. E essa prestação de contas ela é séria, ao ponto de um texto no livro de Mateus dizer que nós vamos dar contas ao Senhor até das palavras que nós falamos. Não é uma coisa que nós precisamos, é algo que nós precisamos levar em consideração, em alta conta. Não é algo superficial, não é uma coisa secundária, é uma coisa principal, é algo fundamental. E por último, irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa responsabilidade pessoal diante de tão grandiosa obra que o Senhor concedeu a que cuidássemos, cuidássemos dela como mordomos e como parceiros. É este o pano de fundo que eu vou utilizar para que nós possamos entender e aplicar as demandas inspiradoras do Salmo 24. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 24. Se você veio com um lápis, quiser fazer anotações, se você puder marcar no seu celular, houver condições de fazer isso. O Salmo 24, ele é um salmo fantástico. Salmo 24 é daquele tipo de salmo que a gente precisa reverberar ele a semana inteira. E o texto completo do Salmo 24, que inspira a mordomia cristã, porquanto doutrina, o texto diz o seguinte, Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim são aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. A partir do versículo 7 até o versículo 10. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Versículo 9 e 10.
Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Curve sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado por essa porção da tua palavra lida. E agora eu clamo, Senhor, que o Senhor aplique esse texto em nossos corações. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele é belíssimo. Esse texto, Davi descreve o Senhor como um rei glorioso que habita no seu templo. E, inclusive, muitos fazem uma aplicação do Salmo 24 como um dos grandes salmos messiânicos do Antigo Testamento. Mas a questão principal, o tema principal do Salmo 24, é que tudo pertence a Deus. Ele é o glorioso Rei. E nós precisamos adorá-lo e darmos boas-vindas ao seu glorioso reino. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque eu vou falar nele versículo por versículo. Dos versículos 1 a 6, nós vemos o reino glorioso do Senhor. O reino glorioso do Senhor tem uma abrangência. A abrangência do reino glorioso do Senhor está nos versículos 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Essa extensão na terra do reino do Senhor. Esse reino inclui a terra e tudo o que nele há. Deus é o sustentador, Deus é o criador. Ele é retratado aqui pelo salmista como aquele que fundamenta, que estabelece as bases do mundo. Nos seus aspectos frutíferos, é a terra que é habitada, tudo que nela existe, que nela vive, é uma terra sólida, o que nos faz pensar no livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2, quando o Senhor está formando a terra, e vocês conhecem melhor do que eu esse texto, no princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e disse, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, houve luz. E começa toda uma sequência. As principais palavras no livro de Gênesis, logo no início, é que a terra e tudo era sem forma e vazia, e o Deus Todo-Poderoso é aquele que dá forma ao que não tem forma e enche aquilo que está vazio. É por isso que tudo é dele. Foi ele quem criou e foi ele quem encheu. Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus criador, um Deus forte, sustentador. Todas as coisas são sustentadas por sua poderosa palavra. É esse Deus todo-poderoso. Ele é o Senhor da terra e todos nós somos servos, somos zeladores. Somos parceiros dele nesse processo. E nós devemos administrar tudo, o mundo e os seus recursos. Mas devemos entender que tudo deve ser administrado não para a nossa própria glória. Nós precisamos entender que tudo deve ser administrado para a glória dele. A glória dele. Não somos proprietários exclusivos. Nós apenas vivemos daquilo que Ele nos deu. Nós somos parceiros da mordomia de tudo aquilo que Ele nos dá. E não podemos perder a consciência, inclusive, de que um dia tudo que foi criado haverá de ser modificado por Ele mesmo. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O nosso Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, é direito dele tudo, porque foi ele quem criou. É direito dele tudo, porque é ele quem mantém. Faça assim comigo agora. Respire, inspire e solte o ar assim, ó. Mais uma vez. Isso, ó que maravilha. É obra de Deus na nossa vida. Isso quer dizer que as misericórdias dele se renovaram sobre nós hoje e nós podemos respirar.
Ele está diretamente ligado a nós. Pela vida, Ele nos concedeu vida, Ele é o Criador e Ele sustenta. Isso já devia bastar para nós, para os nossos corações, aqui acalmássemos, porque se Ele sustenta, que toda sorte de ansiedade caia por terra dos nossos corações. Mesmo que você encontre portas fechadas, entenda, Deus não mudou, nunca mudará. Ele é o Criador, Ele sustenta e Ele é o provedor. Agora, esse reino, ele tem uma extensão não apenas territorial. O salmista coloca numa extensão pessoal. E aqui uma pergunta retórica. O que é a pergunta retórica? É uma pergunta, e aqui a grande magia, digamos assim, a grande ideia que os salmos trazem, e eu adoro pregar nos salmos por causa disso. Porque os salmos, eles apelam para a nossa criatividade. Os salmos, nos seus elementos de comparação, eles fazem com que nós pensemos nas coisas utilizando a nossa criatividade, utilizando a nossa imaginação. E uma das formas de instigar a criatividade é através de perguntas. E aqui eu vejo as primeiras perguntas, que são perguntas retóricas. São perguntas retóricas e deveria ser respondida de forma técnica, mas ela não é respondida de forma técnica, é respondida de forma moral, e eu vou mostrar para os irmãos. A pergunta retórica está no versículo 3. Quem é que poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Ou seja, quem é que pode entrar no templo? Essa pergunta é retórica, por quê? Tecnicamente falando, se levarmos em consideração a teologia do Antigo Testamento, quem podia entrar no templo eram os sacerdotes e os levitas. Essa é a resposta técnica. Mas essa resposta que ele coloca não é para mostrar quem tecnicamente deveria entrar no templo e adorar o Senhor, mas ele dá uma resposta moral, estendendo a amplitude daquele ao qual o reino do Senhor toca, o reino do Senhor abrange. É uma pergunta retórica. As qualidades morais é que são enfatizadas, não a pessoa, as qualidades morais, o que amplia o conceito para um conceito de um verdadeiro adorador. O Senhor permite aos puros, nas atitudes e no coração, estar em sua presença. Veja o que diz o texto, versículo 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, o Deus, o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. As mãos são instrumentos de ação. Quando se fala em mãos limpas, está se falando em justiça, em retidão prática de vida. O coração aponta para a pureza. E nesse caso, ultrapassa os limites da religiosidade. Se a pergunta fosse colocada no seu sentido técnico, quem entrava no templo eram os sacerdotes e os levitas. Mas a resposta que é dada é no seu sentido moral. É algo que excede os limites da religiosidade. Quem é que pode ter a intimidade de entrar na adoração com o Senhor? Aquele que envolve numa entrega total, que envolve, sobretudo, o seu interior, a fonte de vida, no caso das questões da alma, que é o coração. Sobretudo o que se deve guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. E é esse coração que deve servir de trono para que o Senhor, o Rei Todo-Poderoso, nele se sente no sentido de sentar, né? E faça morada. Pureza de coração, motivos e pensamentos genuínos, nobres, santificados, verdadeiros, integridade de vida, intimidade com Deus,
Coerência entre a vida e aquilo que fala e que defende. Motivações genuínas e honrosas. É esse o verdadeiro adorador que pode entrar no átrio do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Existem promessas para ele. Ele vai receber bênçãos do Senhor. O próprio Senhor será o seu ajudador, o seu justiceiro. São, assim, aqueles que o buscam, que buscam a tua face. Ou seja, é algo que é ampliado, além da religiosidade. Você pode ser um religioso, você pode ser um igrejado, como eu fui durante alguns anos de minha vida, participando dos ritos de uma religiosidade, mas não tendo a intimidade com Deus. Nessa noite eu gostaria de sugerir que você pensasse sobre a sua vida. Vale a pena repetir ritos religiosos e não ter intimidade com Deus Todo-Poderoso? No meu perceber, isso é coisa vã. O mais importante é que nós tenhamos a atitude, a coerência e o desejo do nosso coração de buscarmos a Deus como Ele é e de buscarmos santificar a nossa vida para estarmos face a face com Ele. De que adianta conhecermos toda a Bíblia se não temos intimidade com o Senhor? De que adianta conhecermos todas as doutrinas se essas doutrinas não são colocadas na prática com amor a Deus, com amor ao próximo do coração? De que adianta termos tanto conhecimento religioso se nós não conseguimos, muitas vezes, nos ajoelhar e perceber o Senhor pelo seu Espírito a tocar os escombros e as partes mais frias da nossa alma com o seu toque glorioso, doce, nos chamando de filho. Filho, eu estou contigo, filho. Não tenha medo, filho. De que adianta? E aqui eu gostaria de que você atentasse para uma coisa muito interessante e que poucas pessoas prestam atenção, alguns até prestam, mas guardam para si a dúvida. Perceba que no final do versículo 8, entre parênteses, tem pausa. É possível que, dependendo da versão da sua Bíblia, tenha uma palavra, selá. No final do versículo 10, se não me falha a memória, essa pausa, ela também acontece. O que é que isso quer dizer? Isso é importante para nós. Em primeiro lugar, essas duas pausas são pausas artísticas, sejam para música, sejam para algum tipo de encenação. O objetivo dessas pausas está em delinear as seções desse salmo. Esse salmo, ele tem uma moldura principal, que é o versículo 1. Os outros versículos de 3 a 6 são versículos chamados versículos didáticos, que tem uma pergunta retórica e essa pergunta é explicada. Aí encerra um primeiro momento, é aí uma primeira divisão do salmo. Do versículo 7 até o 10 é a segunda divisão do salmo. E como essas duas pausas, elas indicam, ou este salmo ele era cantado, ou este salmo era recitado. Quais as motivações do canto dessa segunda parte do Salmo 24? Irmãos, o Salmo 24, ele está diretamente ligado a 2 Samuel, capítulo 6, dos versículos 10 a 12, quando a arca do Senhor estava na casa de Obed-Edom, e por decisão de Davi, ela começava a ser reconduzida da casa de Obed-Edom até o seu retorno a Jerusalém. No primeiro momento, quando essa arca está sendo conduzida, existe um problema. Colocaram ela em cima de uma espécie de, movido com bois, como é o nome daquele, de charrete,
algo nesse sentido. Essa arca que representa a presença do Senhor, ela ia caindo, alguém foi tentar parar, morreu fulminado. Davi viu que a coisa não era para ser bem assim. Ele foi fazer uma pesquisa para ver como é que essa arca poderia ser conduzida de Obed-edom até Jerusalém. Faz o estudo, chega à conclusão de que essa arca deveria ser organizada, levada pelos levitas, e eles davam 6 passos. 3, 4, 5, 6. No 6º passo, adoração. Um animal era sacrificado. Mais 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adoração. Mais um animal era sacrificado. 6 passos. E assim foi. Dos limites de Obed-edom até Jerusalém. E os estudiosos entendem que essa segunda parte do Salmo, ela foi utilizada justamente na proximidade. Quando estava chegando perto do lugar, cria-se uma espécie de responsório, uma espécie de cortejo. E aqui existe uma pergunta retórica. Essa pergunta retórica, os estudiosos dizem que era a pergunta que o sacerdote fazia. E as pessoas vinham no cortejo, trazendo a arca para Jerusalém, dando os 6 passos e clamando para Jerusalém. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Aí o sacerdote perguntava, uma pergunta retórica, porque todo mundo sabia qual era a resposta. Todo mundo sabia qual era a resposta. Porque os filisteus que tinham segurado aquela arca, o rei Dagom, que era o rei da Filístia, não conseguiu suportar, nem ele, nem seu Deus, a presença do Senhor naquele lugar. Essa arca foi para Obed-edom e abençoou a casa aonde ela ficou instalada. É uma representação do próprio Deus que naquele momento, na história da humanidade, revelava a si mesmo presencialmente desse modelo. Aí o sacerdote dizia: quem é o Rei da Glória? E toda a procissão, todo o cortejo respondia: o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Porque eles entendiam que as guerras que eles tinham lutado até aquele momento, e o próprio Deus tinha tido uma guerra individual com o Deus filisteu. Esse Deus todo-poderoso está retornando para a sua casa. Esse Deus todo-poderoso está retornando para Jerusalém. Só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória. E é um cortejo maravilhoso, e era repetido. E o povo vai levando a arca e vai numa procissão clamando: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Aí o sacerdote faz a pergunta retórica, porque ele sabe qual é a resposta. O objetivo dessa pergunta é justamente mexer com o imaginativo, com a criação. Essa pergunta é com o objetivo de fazer com que as crianças que estão observando todo esse movimento proporcionado pelos adultos, na geração em que são crianças, quando adultas, elas possam se lembrar que a arca do Deus Todo-Poderoso retornou triunfante para Jerusalém. Tem o seu sentido pedagógico. E a pergunta que o sacerdote fazia dentro do responsório, a gente pode dizer assim, do povo: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Aí o sacerdote: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é
o Rei da Glória. Irmãos, eu gostaria de que nós tivéssemos um pouquinho da emoção desse momento. Perceba que eu deixei em negrito a pergunta retórica: quem é o Rei da Glória? E essa pergunta retórica, quem é o Rei da Glória, é você quem vai fazer. Aí você olha para mim e diz: pastor, não seria mais interessante você como pastor fazer essa pergunta? Eu vou dizer que não. Nesse momento, é mais importante que você como igreja faça a pergunta retórica. Sabe por quê? Esse mês é o mês da reforma. Dentro da reforma, entre suas doutrinas secundárias, e que para nós, bem fundamental, bem principal, está a questão do sacerdócio do crente. Cada um de nós temos acesso ao Pai. Então essa pergunta não é para ser feita por mim, essa pergunta é para ser feita por vocês. Vocês têm livre acesso, assim como eu tenho, de pela graça, pelo Senhor Jesus Cristo, ter as orações ouvidas por Deus. Não precisamos mais de mediadores. Vocês são sacerdócio eleito, povo real, nação santa. Então, a pergunta quem faz é vocês, não sou eu. E eu gostaria, irmãos, de dizer o versículo 7, e vocês falarem a primeira parte do versículo 8, fazer a pergunta, só para a gente ter essa ideia, só para a gente sentir um pouquinho do gostinho que era nesse momento, quando a arca estava entrando naquele lugar. Sentadinho como você está. Abram-se, ó portais, abram-se portas antigas, para que o Rei da Glória entre. O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Mais 6 passos, morreu outro cordeiro. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse Rei, Ele é identificado como o Senhor Todo-Poderoso, é o Messias eterno, Santo. Esse salmo não é apenas um grito de guerra para a igreja. Ele aponta para um grande momento, para Cristo na Nova Jerusalém. Um reinado que começa a partir dele, entrando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Quero lembrar os irmãos que somos nós que somos convidados a abrirmos as nossas portas. Se você olhar para esse texto, você vai ver que os porteiros de Jerusalém, eles eram convidados a abrir os portais eternos, olam, portais eternos, eterno no sentido de ser algo que sempre funciona e sempre funcionará, eficaz. Portas que são abertas. Eu gostaria que você imaginasse as portas sendo abertas, que o Senhor consiga entrar por portas abertas na tua vida. Que o Senhor consiga entrar nas portas abertas na tua família. Que o Senhor consiga entrar em portas abertas no teu trabalho. Que o Senhor consiga entrar nas portas abertas dos recursos que Ele tem dado a você. Que o Senhor consiga entrar nas portas abertas dos teus talentos, dos teus dons, das tuas habilidades, e que você possa ministrar na igreja para a glória de Deus. O Senhor, irmãos, abriu as portas para nós. Jesus, Ele é a nossa porta, Ele é o caminho.
Livro de João, no capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho, método, a verdade, processo, ferramenta de trabalho, vida, a consequência. Se há vida em nossos corações, se hoje nós temos vida espiritual, é porque abrimos o nosso coração e o Rei da Glória conseguiu entrar. Agora, irmãos, hoje abrimos essas portas, mas haverá um momento em que as portas, mais uma vez, serão abertas para nós. Apocalipse, no capítulo 21, dos versículos 1 a 7. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ainda no Salmo 21, João vai falar daqueles que não vão poder contemplar tudo isso. Ainda nesse Salmo 21, João vai falar acerca da Jerusalém celestial. Essa Jerusalém que desce com 12 portas. A partir do versículo 22, do capítulo 21 de Apocalipse, João começa a dizer: não vi templo algum na cidade. Sabe por quê? Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Versículo 23. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Versículo 24. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Versículo 25. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Ou seja, são portas abertas que nunca se fecharão. Versículo 26. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E aqui está a nossa vida, irmãos. Nós andamos nessa vida quando não conhecíamos ao Senhor, andávamos como filho pródigo, que recebeu tudo do seu pai e como um mau mordomo, simplesmente acabou com tudo aquilo que tinha. Se você raciocinar bem direitinho, o filho pródigo foi um péssimo mordomo de tudo aquilo que o pai lhe tinha dado.
E ele sofreu as consequências instantaneamente. Ao ponto de quando tudo aquilo de recurso, de condição que o pai lhe tinha dado, acabou, ele pensou na sua vida. Os jornaleiros do meu pai têm o que comer, eu não tenho nada. Irmãos, quando nós permitimos que o Senhor encontre as portas do nosso coração abertas, em qualquer área da nossa vida, nós obtemos do Senhor vida. Não coloque restrições à ação do Senhor na sua vida. Esse Deus é um Deus todo-poderoso, que abre portas para nós. Eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem em pé e entoassem uma canção comigo. Se alguém conhecer, muito embora é possível que não conheça, é uma canção antiga. Muitos conhecem, com certeza, porque foi muito cantado. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo me tem preparado. Sei, privações têm passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão perderam ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece um sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim. Permita-me de novo a ti ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e
Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Aleluia, aleluia. Gostaria de pedir que a igreja começasse a interceder nesse momento. Irmão, das coisas mais importantes que nós podemos dar ao Senhor, e a partir dali administrar de uma forma diferente, a coisa mais importante é a nossa vida. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz que Deus fez tudo formoso ao seu tempo e pôs no coração do homem o desejo pela eternidade, sem que o homem reconheça essa grande obra do começo até o fim. Pascal vai dizer que há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Enquanto ele não preencher com o Senhor, nada no seu entorno fará sentido, nada na sua vida terá sentido real, genuíno, honroso, que lhe faça levantar a cabeça com alegria e enfrentar as dificuldades. Eu gostaria de perguntar se nessa noite, como uma prova maior de mordomia, alguém gostaria de entregar o seu coração para o Senhor Jesus? Gostaria de pedir que viesse até aqui à frente para a gente poder orar por você que toma essa importante decisão. Há alguém que gostaria de entregar o seu coração ao Senhor nessa noite? Por favor, venha até aqui à frente para a gente orar por você, para a gente abençoar a sua caminhada. Todos nós precisamos do Senhor em nossa vida. É um fato grande. Não conseguimos administrar a nossa vida se o Senhor não for o ponto fundamental dela. Administramos a nossa vida para a glória dele. A nossa vida é dele. Então convém entregar com todas as nossas forças para ele, dizendo: Senhor, eu abandono a vida de pecado e coloco minha vida diante de ti. Alguém que hoje gostaria de fazer essa decisão pelo Senhor?